Boa noite a todos e a todas, que todos sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje eu peguei um tema que muitas pessoas sempre perguntam para a gente, e aí hoje eu vou tentar esclarecer para vocês. É sobre o passe. O que é o passe? O passe é uma transfusão de energia, e essa energia chama-se fluido vital. O que significa esse fluido vital? Fluido vital ou princípio vital é a energia que anima a matéria orgânica, conferindo vida, movimento e crescimento aos seres vivos, as plantas, os animais e nós, seres humanos. Esse fluido vital, ele é derivado do fluido cósmico universal. É absorvido durante a nossa vida. É uma modificação do fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, frequentemente associada ao fluido elétrico, animalizado, magnético ou nervoso. Esse fluido vital atua como se fosse um combustível para o nosso corpo físico. E é essencial para o funcionamento dos nossos órgãos e para a coesão da matéria. Esse fluido pode ser reposto através de nossa alimentação, de nossa respiração ou também através de passes magnéticos. A quantidade dessa energia varia com a saúde da pessoa ou com a idade. Com o passar dos anos, a idade e a saúde, esse fluido se esgota. E quando nós morremos, esse fluido vital retorna à natureza. Ele é comum em todos os seres orgânicos, mas a quantidade e a qualidade desse fluido varia de pessoa para pessoa. Então, quando nós estamos aplicando o passe, nós estamos doando esse fluido vital aos nossos pacientes, aos nossos assistidos. É uma energia salutar que nós estamos transferindo para a pessoa que está recebendo o passe. O passe é um ato de amor, tanto de nós, dos passistas, quanto da espiritualidade. Porque os passistas não aplicam os passes sozinhos. Eles têm auxílio da espiritualidade, para que possa ser realizado o trabalho de passes. Quando nós nos tornamos passistas, nós estamos nos propondo a assistir e auxiliar os nossos irmãos. E nessa dedicação, nós auxiliamos tanto os irmãozinhos encarnados, quanto os irmãozinhos desencarnados. Porque quando alguém vem a uma casa espírita buscar auxílio, tanto ele quanto os irmãozinhos desencarnados recebem o auxílio que necessita. Porque a maioria de nós, gente, nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém, algum companheiro invisível ao nosso lado. Por isso, Jesus sempre falava: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Pois só através da oração e da vigília, nós afastaremos os irmãozinhos infelizes que se aproximam de nós. E só através dessa prática, que orai e vigiai, que poderemos ter junto de nós companhias mais agradáveis, companhias mais salutares, que em vez de nos prejudicar, eles nos auxiliarão. O passe é praticado nas casas espíritas porque o ambiente da casa espírita é preparado para a recepção do passe. Mas isso não quer dizer que nós, passistas, não podemos aplicar passe em outro local,
seja uma pessoa que esteja precisando, que esteja acamado, sem poder se locomover até a casa espírita, que ele esteja em casa ou que ele esteja em algum hospital, se alguém solicitar o passe, é só falar para a equipe que nós nos prontificamos a ir até esse local, aplicar esse passe que irá beneficiar essa pessoa. E como que a gente faz essa aplicação do passe? A gente sai cada um das nossas casas e vai nos direcionar para o local que estamos sendo solicitados? Não. Nós viemos, cada um aqui na Casa Espírita, e fazemos uma oração dentro da Câmara de Passes, pedindo à espiritualidade a proteção para nos acompanhar até esse indivíduo que está necessitando de amparo. E ao sairmos do local, voltaremos para nossas casas? Não. Voltaremos à Casa Espírita, todos reunidos, para fazermos o encerramento do passe. Por que isso? Porque se porventura algum irmãozinho que esteja lá junto ao doente e queira nos acompanhar, ele virá, nos acompanhará, mas virá e ficará aqui na Casa Espírita, na Câmara de Passe, para ser tratado em suas necessidades. E assim evita desse irmãozinho nos acompanhar até os nossos lares. Por isso que a gente faz todo esse trajeto, todo esse cuidado para que isso seja evitado. O passe é aplicado de várias formas, mas isso não importa. O importante do passe é a dedicação do passista para auxiliar o seu assistido. Nós, passistas, sabemos que na Câmara de Passe nós somos apenas uma ferramenta para que a espiritualidade possa trabalhar. Nós doamos energias que o paciente precisa. Afinal, só nós encarnados possuímos essa energia, esse fluido vital. Os espíritos desencarnados não possuem fluido vital. Ele possui os fluidos espirituais. Esses rituais que alguns passistas adotam para o passe não é necessário. Porque quem aplica o passe, na verdade, não somos nós encarnados. Quem aplica o passe, quem finaliza o passe para vocês, são a espiritualidade. Eles que se propõem a colher nossas energias, que nós estamos doando ali, e juntar com a energia dele e direcionar para todos vocês os pontos que vocês precisam. Portanto, não é necessário que façamos alguns rituais na aplicação de passes, porque a espiritualidade sabe o ponto que cada um necessita. E ela direciona essa energia para cada ponto que você esteja necessitando. Eu mesmo aplico o passe, ponho as minhas mãos sobre a pessoa e procuro dispersar as energias negativas da pessoa umas 2 ou 3 vezes com as minhas mãos sobre a pessoa. Para que aquela energia negativa, que porventura a pessoa está carregando ela, se disperse no corpo da pessoa e dê vazão para que possa entrar as energias positivas, as energias salutares, os fluidos vitais que nós transmitimos, nós e a espiritualidade. Gente, nós somos como um filtro, tá? Vou falar um exemplo para vocês. Nós vamos com um café e precisamos de um filtro. Nós vamos falar do filtro, aquele filtro de papel, Melita, bem famoso, que todos conhecem. É um filtro que a gente tira, coloca no recipiente e coa o café nele. Então a gente coa o café naquele filtro. Depois do café coado, a gente pega aquele filtro e joga no lixo da cozinha. Aí sentamos na mesa, vamos tomar o café. Cai resíduo de pão sobre a mesa, cai margarina, cai pedaço de queijo, de mussarela, de mortadela, de presunto no meio da mesa.
a gente recolhe aquele resíduo, tudo que cai sobre a mesa após o café e jogamos no lixo. Vamos fazer o almoço. O resíduo cai no fogão, cai o molho de macarrão no fogão, a gente pega aquele molho, pega uma papel toalha e recolhe para o lixo. Após o almoço, a gente faz a mesma coisa, recolhe toda a sujeira da mesa do almoço e joga no lixo. E assim por diante, o dia todo jogando resíduo que não precisamos, mas no lixo. Aquele lixo da cozinha, onde está aquele filtro. No outro dia, você levanta e vai fazer seu café. Quando você faz seu café, você pega a caixinha da melita e vê que está vazia. Aí que você pensa, vou ficar sem meu café? Aí pensa, não, eu vou pegar aquele filtro e vou lavar e vou coar meu café. Será que aquele café vai ficar bom? Será que ele vai ficar com o mesmo sabor? Ou será que o sabor vai ficar deteriorado? Afinal, quantos lixos nós jogamos junto àquela melita? Então, gente, não é certo, né? Nós pegávamos uma coisa que está no lixo, lavávamos e reaproveitávamos. Nós vamos ter sabores diferentes. E não vai fazer bem para a nossa saúde. Então, assim somos nós que nos propomos a sermos passistas. Nós somos filtros psíquicos e somos filtros orgânicos. Filtros psíquicos. Depende do pensamento da nossa mente, do estado de mente que você está se encontrando nesse momento. Eu estou bem mentalmente? Eu estou tranquilo? Eu estou em paz comigo mesmo? Ou estou com algum problema? Será que eu posso dar passe? Você faz a sua análise. E você pode ou não aplicar passe aquele dia. Filtro orgânico. Se você é fumante, se abstenha pelo menos 3 dias sem fumar, para que você possa aplicar o passe. Se você bebe, a mesma coisa. Fique sem beber pelo menos 3 dias para poder se rejuvenescer seu interior, renovar seu corpo e você ter energia para doar para o seu companheiro que está à sua frente. Então, nós precisamos nos prepararmos para ser passistas, para poder doarmos energias salutares para os nossos irmãos. Porque então, se nós nos propomos a aplicar passe sem termos essa energia, o que acontece? Vocês vão ser prejudicados? Não. Porque a espiritualidade, ela trabalha bastante. E se ela vê que aquele passista não está bom, não está bem para aplicar passe, ela isola aquele passista e vem buscar na plateia, no meio de vocês, alguém que tenha energia salutar, energia vital, fluido vital, para doar para aquele paciente que está sentado naquela cadeira. Mas é um trabalho a mais que nós damos para a espiritualidade. Então é melhor que entre 3 passistas na câmara de passe do que entrar 4 e um esteja neutro. Então, se nós não estivermos bem, nós temos a responsabilidade e o compromisso de não irmos para a câmara de passe. Nós chegamos aos nossos companheiros e falamos, hoje eu não estou bem, eu não vou aplicar passe, eu vou receber o passe. E é natural nós, passistas, pensarmos dessa maneira. O sentimento do passista também é muito importante, porque o passe é um bem que ele deseja fazer a alguém. Não tem como ele estar com o pensamento tumultuado, com sentimento ruim, sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Ele não vai conseguir passar nada de bom para ninguém. O passe é uma doação de energia. E essa energia só se encontra em nós encarnados. Os desencarnados não têm essa energia vital. Então é muito comum que enquanto nós dormimos, olha só quanto importante, nós auxiliamos alguém e não percebemos. Por que isso? Porque a espiritualidade superiora, ela vive em constante trabalho, auxiliando sempre nós encarnados que necessitamos dele. Seja por uma doença, seja por uma cura espiritual, para alguma coisa que a gente pede, a espiritualidade socorre a gente.
Então, nesse momento que a espiritualidade vai socorrer alguém que mora por perto da minha casa, e quando ela vê que aquela pessoa precisa de fluido vital, ela pode se direcionar até a minha casa e encontra o meu corpo repousando, dormindo. Mas ela solicita que eu retorne ao corpo para que ela possa pegar o meu perispírito com o espírito e leve até a pessoa para ser aplicado sobre essa pessoa aquele fluido vital que ela necessita. Vocês souberem o quanto é grande o trabalho da espiritualidade, vocês ficariam de boca aberta. Nos livros do André Luiz, a gente vê quanto trabalho é feito da espiritualidade conosco encarnados. Nós recebemos auxílio constantemente. Então, nós acordamos e lembramos assim, puxa, parece que eu fui visitar alguém, parece que eu fui no hospital. Tem uma leve lembrança. Só que por que você não se lembra que você auxiliou alguém? Porque sua matéria é grosseira. Quando o perispírito e o espírito retornam ao corpo, você se esquece. Você não lembra nitidamente. Você lembra apenas de fagulhas, de partes dos seus sonhos. E também, isso é feito, Deus permite que isso aconteça, para a gente não cair no orgulho e na vaidade. Porque nós somos muito vaidosos e muito orgulhosos. Aí a gente diz assim, puxa vida, eu fui bem demais essa noite, eu ajudei alguém, eu doei energia vital, nossa, eu sou o máximo. Então a gente ia fazer isso, ia perder todo o nosso mérito do trabalho. Então, a espiritualidade utiliza nós para fazer curas espirituais, viu, gente? A gente está dando energia aí a torta direito sem perceber, mas que tá. Se nós temos energias vitais, fluidos vitais, nós estamos doando durante o sono. Que bom, né? Que benção, né? Que beleza. Isso é uma coisa boa para nós. O passe consiste nessa doação dos passistas e da espiritualidade, onde nós, passistas, entramos com os fluidos vitais, que é retirada do fluido cósmico universal, e a espiritualidade entra com os fluidos espirituais. Então, é uma energia bem forte que vocês recebem durante os passes, e muitas vezes vocês nem percebem. Os passistas podem se sentirem fracos enquanto estão doando passe? Não. Porque no momento que sai a energia do passista, automaticamente é reposta. Porque, como eu falei no começo, a energia vital é reposta pela alimentação ou por nossa respiração e também por passos magnéticos. Então, já que nós estamos respirando, nós estamos buscando essa energia de volta. Mas, caso isso aconteça na câmara de passe, depois do passe, algum passista não está muito bem, está sentindo esgotado a sua energia, está sentindo com deficiência, pede aos companheiros que estão ao seu lado, outros passistas, para fazerem um passe nele. E aí as suas energias são repostas e seu bem-estar é restabelecido. Então é bom sabermos que nós nunca estamos desamparados. Nós nunca estamos sozinhos. Temos sempre alguém nos auxiliando. Para começar, quando nascemos, Deus coloca sobre nós, junto de nós, o anjo guardião. É o anjo que vem, nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. E muitas vezes ele fica além da nossa desencarne, junto do nosso espírito no plano espiritual. André Luiz mesmo, quando ele despertou para a vida espiritual, ele percebeu o anjo guardião dele do lado dele. O que ele fez? Falou, você estava aí toda a vida e não me falou nada? Aí o anjo guardião dele falou, você não estava preparado? Você estava preocupado com outras coisas? Você não estava preocupado com a vida espiritual? Por isso que eu não me manifestei, para que você não se assustasse. Ele ia se assustar. Se a gente está num local assustado, você sabe o que está acontecendo com a gente. Pô, após a morte é triste, né? Você vai, será que eu estou morto? O que aconteceu com a minha vida? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Aí aparece um espírito lá, você se apavora? Você fica perturbado. Porque se ele se apresentar para você, você vai ver ele. Agora, enquanto ele está invisível, ele fica invisível, você realmente não vê.
Mas muitas vezes, gente, o nosso anjo guardião fica conosco até o nosso despertar para a vida espiritual. A casa espírita não funciona, ela funciona como pronto-socorro. Se nós pudéssemos ver como que é essa casa espírita verdadeiramente com os olhos do espírito, nós ficaríamos encantados. Vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo lá em Comodoro. Logo que eu cheguei do hospital de Goiânia, eu tive um sonho, eu acordei maravilhada. Eu sonhei que eu fui até a minha casa espírita lá de Comodoro. Chegando naquela casa espírita, não era aquela casa espírita, não tinha essas 4 paredes, era ampla, enorme. Ela tinha divisórias com uns cortininhas brancas, um monte de local, o atendimento fraterno, o passe, o atendimento espiritual, o atendimento de curas, todo que tipo de atendimento que um hospital tem para a pessoa. Foi muito lindo. Muitos espíritos sendo atendidos. Eu fiquei maravilhada, porque eu lembrei nitidamente. E eu estava assim, sonhava e não lembrava do que eu sonhava. E esse dia eu acordei com todo o sonho na minha cabeça. Aí eu fui lá fora da casa espírita, observar mais um pouco lá fora. Eu vi ônibus e mais ônibus chegando com os espíritos para serem atendidos naquela casa. Que trabalho maravilhoso que eu vi. Eu fiquei encantada. Eu fiquei, passada. Quando eu acordei, eu fiquei maravilhada com o trabalho feito naquela casa. Aí, daquele dia em diante, eu comecei a prestar mais atenção, ter mais cuidado ao entrar na casa, conversar coisas só salutares dentro da casa, não conversar coisa fora da casa, coisa que não tinha nada a ver com a casa. Porque aqui, gente, tem um trabalho minucioso da espiritualidade. É um trabalho feito constantemente. Que todos os espíritos que vêm aqui com vocês ou vêm sozinhos, eles são atendidos aqui, tá? É feito um trabalho com eles. A espiritualidade não se cansa de trabalhar, tá? E o trabalho da casa espírita não se resume só em nós encarnados, só no estudo, só nas palestras, só nos passes, não. A espiritualidade chega aqui bem antes de nós, para preparar o ambiente e também para socorrer algum companheiro que precisa. Se tem algum irmãozinho com deficiência de energias vitais, eles pegam de outro companheiro que tem muita energia, retira dele e joga nesse outro companheiro que está deficiente de energias. Aí a pessoa fala, puxa, eu senti um mal-estar, acho que era um espírito que se aproximou de mim. Que nada, realmente foi um espírito, mas um espírito de luz. Sentiu mal? Que tirou um pouco de energia. Sugou um pouco, você sentiu um pouco mal, mas tá bom, repõe depois. E o que recebeu? Eu senti mal também. Sentiu? É como você vai tomar uma injeção, você não sente aquela picada, mas você não sabe que é pro seu bem? Sentiu. Mas foi a espiritualidade aplicando, repondo a energia que você estava precisando. Não se preocupe quando você chega numa casa espírita, porque dentro da casa espírita não acontece nada de mal com ninguém. Aqui dentro vocês estão protegidos. A espiritualidade está constantemente trabalhando em favor de todos. Então, não fiquem preocupados, tá? Porque lá da porta para fora é outros 500. É outra coisa. Mas aqui dentro vocês estão protegidos. Até mesmo de alguns companheiros que possam vir com vocês. E muitas vezes é barrado na porta. Porque aqui, a casa espírita, tem um porteiro espiritual também. Se o companheiro que vem com vocês quer vir assistir a palestra, está com intenção boa, ele deixa entrar. Mas se ele vê má intenção, ele quer que vocês entrem aqui, sintam sono, sintam fadiga, sintam incomodação, não escutem a palestra, não estão nem aí para o passe para nada, eles retêm aquele companheiro do lado de fora, esperando vocês saírem para acompanhar vocês de novo. Mas aqui eles não entram. Portanto, todos que vêm à casa espírita recebem o auxílio que buscam. Isso vai depender da sua fé, do seu merecimento e também da sua vontade. A vontade implica muito, gente. Às vezes você vem aqui sem nenhum vontade, nenhum interesse, você não está nem aí para nada. Então você aí, mais um que está sem importar, está com o corpo todo fechado, está preocupado em receber nada. Então, claro que não vai receber.
O trabalho do passe não é realizado por nós, gente, como eu já falei, é realizado, nós somos apenas uma ferramenta para a espiritualidade realizar o trabalho deles. Nós apenas nos prontificamos para o trabalho, fazemos as nossas orações e entramos em comunicação com Deus para que o trabalho seja realizado. Muitas vezes chegamos à casa espíritas e nos sentimos bem. Aí assistimos a palestra, tomamos o passe, tomamos a água fluidificada e vamos para casa. Ao sairmos da casa espírita, nos sentimos mal novamente. Por que será isso? Sabe por quê? Porque aquilo que eu deixei lá fora me pega novamente. E o que é que eu deixei lá fora? Você deixou lá fora o seu orgulho, deixou a sua vaidade, deixou sua maledicência e deixou outros defeitos mais que todos nós temos. Sem falar em alguns companheiros espirituais que ficam lá fora nos aguardando. Quem vai dizer quem nós somos, gente? Não é meu pai, não é minha mãe, não são meus irmãos. Quem vai dizer quem eu sou? São os meus pensamentos, as minhas atitudes e também as minhas emoções. Então, é muito bom que eu, através do orai e vigiai, vigie meus pensamentos, minhas atitudes e procure controlar as minhas emoções. Portanto, está na hora de buscarmos a nossa renovação. E essa renovação a gente busca através da reforma íntima. Gente, eu não me canso de falar dessa reforma íntima aqui dentro. Toda palestra minha eu falo da reforma íntima. Porque a reforma íntima é muito importante para todos nós. A reforma íntima é onde nós entendemos o ponto que estamos errados e buscamos o acerto. Buscamos as nossas mudanças do erro para o acerto. Então, se não fizermos essa reforma íntima em nossas vidas, nós nunca nos livraremos das nossas imperfeições. Temos que jogarmos fora os nossos defeitos para darmos lugar às nossas virtudes. Porque nós temos que estar sempre buscando as virtudes. É o que vai nos auxiliar após a nossa ida para o plano espiritual. Se não fizermos essa reforma íntima, nós nunca estaremos bem conosco mesmos. E estaremos sempre buscando essa renovação para que o hoje seja melhor do que o ontem e o amanhã seja melhor do que o hoje. Agora, uma pergunta. Quem pode ser passista? É alguém que está quase santo? Não. Qualquer um de vocês pode ser passista. Ele tem que ter um pouco de conhecimento da doutrina espírita. E é claro que ele tem que fazer um curso de passes, para que ele possa desenvolver melhor o trabalho na Câmara de Passe. E também ele tem que estar buscando sua renovação moral e espiritual. Com isso, eu estou dizendo que o passista tem que ser santo? Não. Eu estou falando que ele tem que buscar sua renovação a cada instante, para se melhorar, para que ele possa ter realmente condições de auxiliar alguém. Porque então ele não vai ter nada para dar para alguém. Porque perfeito ninguém é. Todos nós somos imperfeitos. Mas que tentemos levar uma vida regrada dentro da moral e dos bons costumes. Porque nós somos constantemente observados. Gente, nós espíritas somos constantemente observados, porque nós temos um pouco do conhecimento.
Nós somos observados tanto pelos irmãos encarnados, que sabem que nós somos espíritos, para ver alguma falha nossa, para nos apontar o dedo. Isso é bem do ser humano, né? E também pelos irmãozinhos desencarnados. Nós somos rodeados por eles, para ver se encontram alguma falha em nós e se aproveitam naquele momento para nos passar a rasteira. Por isso temos que estarmos sempre em oração e vigília, tá? Para nos proteger. Então, no momento que nos prontificamos a ser passistas, a sermos médios passistas, precisamos buscar nossa renovação para o bem, porque temos que doar boas energias aos nossos irmãos. Todos nós somos médios em maior ou menor grau. Uns são médios intuitivos, outros são médios de premonição, outros são médios de escrevente, aqueles que psicografam, outros são médios audientes, aqueles que escutam os espíritos, outros são médios visuais, aqueles que têm dupla vista, que vê os espíritos, outros são médios sonâmbulos, outros são médios curadores. Então tem infinidade de mediunidades. Basta a gente buscar e aprender cada tipo de mediunidade, como funciona. Então todos somos médios, em maior ou menor grau. O que é médiuns? É medianeiro. Porque nós que temos conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que estamos aqui no corpo, mas nós somos espíritos. A qualquer momento nós estaremos do outro lado. E nós vivenciamos. Nós vivemos no corpo, no mundo material aqui presente, e vivemos também no mundo espiritual. Porque quando dormimos, não é aqui do lado do nosso corpo que nós ficamos, não. Nós vamos para o mundo espiritual, em espírito e perispírito. Nós nos desligamos, aliás, desligamos não, nos afastamos. E desligar do corpo é quando nós morremos. Nós nos afastamos, o nosso cordão fluídico nos leva onde nosso pensamento alcançar. Nós vamos ter os nossos irmãos de acordo com a nossa sintonia. Então, nós somos levados durante o sono ao local que nós buscamos, tá? Durante o dia, o que nós fizemos durante o dia, nós vamos reviver tudo à noite. E se nós buscamos coisas ruins, nós vamos vivenciar com espíritos ruins durante a noite, tá? Vamos ter sonhos ruins, pesadelos e tudo mais. A prece é muito importante durante a aplicação do passe. Ela é a nossa sintonia dos passistas com o alto. É através da prece que a gente consegue transmitir essa energia para vocês. Não adianta eu chegar na cama de passe e me pôr minhas mãos sobre vocês e ficar pensando, será que eu deixei a panela do fogo ligada? Fogo ligado aquela panela? Será que eu fiz isso? Não, você tem que entrar em prece, em oração para auxiliar o seu irmão. Então, ela é a nossa sintonia com o alto. Se nós não ligarmos a nossa sintonia, nós ficamos desligados da conexão com Deus. Nós, passistas, temos que termos a empatia com os nossos irmãos. Nós moramos em uma cidade pequena. Se alguma vez algum companheiro vir tomar passe conosco, e nós sabemos alguma coisa da vida dele que não é muito boa, a gente esquece aquilo ali. Vamos ter empatia com aquele companheiro e vamos buscar auxílio para aquele irmão, para que ele receba o que ele veio buscar na casa espírita. Isso que a gente tem que fazer. Não temos que a gente ficar, poxa, esse foi aquele que falou fulano. Não. Esse pensamento tem que estar bem longe de nós passistas. Nós temos que estar preocupados em doar, em auxiliar e assistir aquele irmão que adentrou a câmara de passe buscando o benefício para ele. Porque o passe é uma transfusão de energia de perispírito para perispírito. Não é de corpo para corpo. O meu perispírito transmite para o seu perispírito. Perispírito é conexão, é um ser que faz a ligação do espírito e do nosso corpo. Ele é semimaterial, ele é quase material. Ele que faz a formação do nosso corpo. É o nosso perispírito. Então, é uma transmissão de perispírito para perispírito.
E precisamos estarmos bem para conseguir doar essas energias, esses fluidos vitais para os nossos irmãos. Não nos esqueçamos que no momento do passe, tem ali perto de nós, no mínimo, dois mentores, que é o meu anjo guardião e o guardião do assistido. Sem falar no trabalho da espiritualidade, que é muito trabalho. A espiritualidade está em peso trabalhando a benefício de todos aqui presentes. Agora, vamos falar um pouco sobre o assistido, sobre quem vai tomar o passe. Isso também é de grande importância. Quem vai receber o passe, ele tem que se preparar, gente. Não é só entrar naquela câmara de passe, sentar naquela cadeira e pronto, recebeu. Não. Ele tem que estar ligado também, uma sintonia no alto. Ele tem que estar, primeiro, buscando a sua fé. Tá? Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu como o tamanho do grão de mostarda? Mas alguém já viu que aquele grãozinho pequenininho nasce uma árvore frondosa? É assim que Jesus falou. Você tenha fé, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, para que se transforme em uma árvore frondosa, para que a sua fé se multiplique, cresça e apareça. E cada vez que Jesus curava, ele não dizia, eu te curei. Ele dizia, a sua fé te curou. Vá e não peques mais, para que a doença não venha com mais força. E é isso que a gente fala agora para vocês. O passe funciona como uma cura espiritual. Portanto, cada vez que vocês tomarem o passe, preserve essas energias. Não as desperdicem. Faça o bem a alguém. Dê sua contribuição àquele irmão que solicita. Seja caridoso com seu irmão. Porque só assim você conservará essa energia durante toda a semana. Durante o passe, nós temos que estarmos em oração para que possamos receber essas energias que estão sendo doadas para nós. Porque se nós não tivermos em oração constante, a bênção vem, os fluidos vêm, mas voltam. Porque vocês estão fechados. Vocês estão preocupados com um problema de casa, com um problema de trabalho, com algum problema que ocorreu em sua casa. Então você não está aberto, você não está a sintonia ligada no alto, você não está buscando ajuda porque você precisa realmente. Desliga daquele momento e busque a tranquilidade, busque a paz. Faça oração, não sei orar, faça a oração do Pai Nosso, mas se conecte com Deus naquele momento, porque o passo é tão rápido, gente, só dá tempo de vocês fazerem o Pai Nosso mesmo, tá? Então se prepare para receber o passo, tá? Porque muitas vezes a gente permanece com os problemas diários. Porque muitas vezes a gente não se conecta, não está receptivo para o passe, não está de jeito nenhum, está bem alheio àquele momento. Você está ali, a espiritualidade faz o trabalho dela, mas não é assim não, gente. Buscai e achareis, batei e a porta abre-se-á. Isso Jesus falou. Então nós temos que buscar também. Não é só buscar receber, não. Temos que pedir também. Temos que agradecer, que pedir e que buscar. Deus não se irrita com o nosso pedido, não. Deus sabe que a gente está precisando. Deus sabe que a gente está buscando. É como ir
Vai um chuveiro tomar banho, mas você abre o guarda-chuva embaixo do chuveiro. Você não faz sua higiene pessoal. Mesmo assim dessa maneira é o passe que vocês vão tomar sem sintonizar com o alto. Seja com Jesus, seja com Deus, seja com o santo que você tem fé, seja com o que vocês quiserem. Mas tem que estar além do corpo. Tem que estar em espírito ali naquele momento, tá buscando o auxílio que você precisa. Sintonia. Se caso está buscando ajuda para alguém que está em casa, busca também que você receberá. Nós, médios passistas, fazemos a nossa parte. Mas se você não se preparar, simplesmente não será assistido naquele momento. Você vai embora e já você vê. Às vezes alguém fala, sai da casa e fala para o companheiro assim: eu acho que aquele médio passista não estava bem, porque eu não senti nada no passe, eu não estou bem. Aí está o problema. Ele não se preparou para receber o passe e queria receber. Ele não recebeu mesmo. Mas não foi culpa do passista, não. Foi culpa dele mesmo. Ele que não teve o preparo necessário para que recebesse aquele passe. Quando nós passistas não estamos bem, gente, nós fazemos questão de não entrar na cama de passe. Então, essa história aí que não estou bem porque o passista passou energia negativa, não existe não, tá? Pode tirar a cabeça de vocês, isso aí não existe. Você pode até não sentir bem, mas por algum outro motivo. Tá? Por uma comida que vocês comeram, fez mal para vocês, por mal-estar normal, mas não por causa do passe, tá? O passe não deixa ninguém mole, não deixa ninguém ruim. Deixa todo mundo com energia positiva, deixa todo mundo bem. Nós passistas nos propomos a doar as energias que vocês precisam. E procuramos fazer nosso trabalho de doação dos nossos fluidos vitais. Então, gente, é muito interessante a parte do passe. Eu falei pouca coisa porque o tempo nosso é bem curto. Agora eu vou ler um pouco aqui, aliás, eu vou ler um pouco, vou ler o restinho só, no começo que eu vou falar. Aqui fala, é o livro Passe e Passista, do Roque Jacinto. É bem pequeno, bem simples, mas é bem útil esse livro. Ele fala assim, que os passes começaram bem nas épocas tribais. Aqueles senhores das tribos faziam seus rituais, seus cânticos para buscar espíritos para auxiliar algum doente em suas tribos. Fala também das benzedeiras, aquelas antigas benzedeiras, que iam no quintal, pegava aquele raminho de vassourinha e benzia a pessoa. Aí a pessoa dizia, puxa vida, ficou murchinho o ramo, né? O que será? Porque ela chacoalhou o ramo? Não, se você pegar o ramo e chacoalhar, ele não fica murcho. Simplesmente porque, como eu falei aqui, as energias das plantas, dos animais de nós, temos energias vitais. Então, ela pegava aquele raminho, passava da cabeça até os pés da pessoa, fazendo a oração dela com fé. E aquele raminho também ia doando energia para o paciente. Aquele raminho saía murchinho, porque ele também agia naquele momento. Ele também auxiliava naquela energia que o paciente estava precisando. Então, os benzedeiros usavam disso, usavam dos raminhos. As mães também podem aplicar passes em seus filhos. Eu mesma criei meus filhos à base de passe. Claro que no outro dia eu ia para o hospital. Mas o meu filho, com uns 3 para 4 anos, teve pneumonia e estava à noite agonizando, sem conseguir respirar, sufocado, e respirava e puxava, e já vi o peito dele subindo, descendo. Eu chamei Medeiros e falei, Medeiros, vamos fazer um passe esse menino vai resistir hoje à noite. E fizemos um passe. Logo nós vemos o restabelecimento do menino. Ele voltou a respirar normal. Quando amanheceu o dia, eu levei no hospital. Estava com pneumonia, baita de uma pneumonia. Aí eu fui tratar ele com remédio de pneumonia. Mas quem me socorreu naquele momento foi o passe, foi a espiritualidade amiga. Eu já era espírita, então eu me segurei à espiritualidade. Sempre tive muita fé na espiritualidade.
Então as mães são umas benzedoras fortes para seus filhos, até para os filhos adultos, sabe, gente? Para amor de mãe não tem idade não é preciso ser só nenenzinho não, tá? Pode ser um marmanjão, está precisando, a mãe faz oração, ele recebe ajuda, tá bom? Os sacerdotes também, eles também fazem reza pelas pessoas, entendeu? Então, os passes vêm bem antes do Cristo, e o Cristo também aplicava passe, ele punha a mão sobre as pessoas e curava elas. Então, como vocês veem, que não precisa de muitos rituais para ser passista. É apenas impor a mão sobre o coronário da pessoa e as energias são dispersadas para o corpo da pessoa, para o seu perispírito. Porque as doenças da alma nossa vêm primeiro no perispírito, depois do perispírito que ela se aloja no corpo. Por isso que os passos são tratados primeiro pelo perispírito. Tá? Aí aqui tem as formas de onde age o tratamento do passe. O tratamento do passe combate doenças de longo curso, nas crises bruscas e repentinas de dor, no combate às chamadas doenças fantasmas, nas perturbações espirituais transitórias que sofrem a alma encarnada, nas enfermidades da mente, no reequilíbrio de si mesmo, quando o homem estiver sob o fogo da auto-obsessão, no abalo do sistema nervoso e na terapia dos complexos. Vocês viram? Cada local que o passe age? Então, só para reforçar um pouco mais o que eu falei para vocês, esse livro é muito bom. Então, gente, finalizei, ultrapassando meu tempo. Nossa, mãe, foi demais. Mas não tinha como falar mesmo, é muita coisa. Mas não fica aí não, tá? O passe tem mais coisas, tá? Na sua lá em casa tem 3 livros de passe. Aí fala das áureas, fala dos pontos que a pessoa absorve da energia, de tudo, mas não dava tempo para falar sobre tudo, tá? Então vamos agora. Falei do passe, vamos falar um pouco da água frutificada, que na verdade não é água frutificada não, tá? Que a frutificada ela é por natureza, porque a água é o elemento da natureza e a natureza contém o fluido vital. Então ele é água magnetizada, ele é magnetizada pelo espírito. A água magnetizada é a continuação do tratamento que vocês fazem na câmara de passe. É como se passasse pelo médico, medir a sua receita e você fosse comprar medicamento. Lá é um medicamento que vocês vão melhorar os seus problemas, tá bom? Então a água é muito importante. E é importante também, se alguém quiser trazer uma garrafinha de água para pôr em cima daquela mesa, pode trazer, que a espiritualidade magnetiza para vocês também, e vocês tomam durante a semana toda. Alguma dor de cabeça, alguma coisa, pode tomar que serve. E pode ter fé. Viu? Tem mais coisa para falar, mas não posso falar. Já vai fazer meu tempo. Agora, vamos fazer a oração final. Depois vamos para o espaço e para água frutificada, água magnetizada. Agora, eu vou falar uma coisa. Se alguém quiser o atendimento fraterno, é só aguardar que depois dos passes a gente faz atendimento. Porque nós estamos no passe, mas após o passe a gente faz atendimento. Porque tem alguém que tem alguma dúvida sobre a doutrina e quer perguntar para a gente alguma coisa em relação à doutrina, e a gente está aqui para esclarecer, gente, tá? O que a gente puder, o que tiver ao nosso alcance, a gente informa para vocês. O que nós não soubermos, a gente indica algum livro para vocês verem e absorver o conhecimento, tá? E Jesus falar, buscar a instrução, instruí-vos que a instrução vos libertará, tá bom? Agora vamos fazer a oração final.